Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer a você pela audiência, por estarmos sempre juntos e vamos convidá-los a fazermos a nossa prece. Deus de amor e bondade, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, agradecendo pela oportunidade, que a Tua luz, que o Teu amor se estenda sobre cada lar, sobre cada coração que estará conectado conosco nesses instantes. Que o Teu amor nos envolva, para que busquemos a sabedoria e o conhecimento da verdade que nos liberta. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar um tema muito interessante, tá? Que nós vamos falar sobre a origem das doenças. Olha que interessante. De onde originam as doenças? Por que adoecemos, né? Por que sofremos? Aonde surge realmente a doença? Qual o objetivo da doença? Tá certo? Nós colocamos aqui algumas perguntas. O que representa para nós a doença, né? Por que existem vírus, bacilos, larvas, bactérias? Quem criou? Foi Deus quem criou essas doenças para nos fazer sofrer? Por que Deus criou a morte, que está relacionado com a doença em fase terminal, né? Como eu posso fazer para obter a saúde realmente verdadeira? Qual o segredo, né, para uma vida saudável e longa? Isso é interessante. E qual a origem da dor? Qual o melhor remédio? Como conseguir viver com saúde e relativamente com paz? Vamos falar sobre essas perguntas e sobre esses temas. Interessante, né? Então, não perca, fica conosco até o final do nosso programa, tá bom? Nós vamos estar falando sobre isso. Então vamos começar fazendo um histórico sobre a questão das doenças. Observa só, quando a gente vai estudar a medicina, Hipócrates, que é considerado o pai da medicina, ele achava que a origem das doenças estava no pecado. Quando você cometia um pecado, você então adquiria a doença como consequência, como um castigo de Deus para aquele pecado que você cometeu. Então essa ideia, aparentemente absurda, era a ideia cultuada por Hipócrates e todos os outros médicos que foram surgindo a partir de Hipócrates, que é considerado o pai da medicina. Mas à medida que os anos foram passando, os séculos foram passando, foi se fazendo uma descoberta diferente. Quando surge um cientista famoso por nome de Pasteur, né? Pasteur, ele descobre os vírus, descobre as bactérias, né? Através do microscópio, ele descobre que existiam seres minúsculos que causavam as doenças. A partir desse momento, a medicina segue um rumo diferente. A partir desse momento, chegou-se à conclusão, então, que o causador das doenças, a origem das doenças, não era pecado coisa nenhuma, e sim os vírus e as bactérias. Então, pronto, se nós resolvermos e matarmos os vírus e as bactérias, pronto, nós acabamos com as doenças. Então, esse conceito passou a ser o conceito da medicina, né, a partir de que Pasteur faz a descoberta, né, desses agentes patogênicos e invisíveis que causavam danos à doença. E então começou-se uma série de estudos, né? Surge na Primeira Guerra a descoberta da penicilina, que começou a curar muita gente, e então a medicina voltou toda para esse lado, tá certo? Criando outros ramos da medicina, como a própria infectologia e outras especialidades médicas, que voltavam todos para o combate aos vírus, às larvas e às bactérias. Como nós estamos vendo aí agora, a pandemia do Covid-19, esse vírus aí, né, que se não fosse a microscopia eletrônica, a gente nem saberia que ele existia, né, e o microscópio. Então, ela seguiu nessa direção. Só que aí o seguinte, quando Pasteur descobre que as doenças eram causadas por vírus, bactérias e larvas, e eles descobriram então que a tuberculose era causada por um bacilo de Koch, né, que causavam a tuberculose. Então, começou a pesquisa em torno de medicação para combate à tuberculose. Porém, enquanto não se fazia isso, resolveram isolar as pessoas com tuberculose para não passar esse bacilo para os outros. Então, criou-se os hospitais de tuberculosos, né, vários. Aqui em Cuiabá, inclusive, o Hospital Júlio Miller era um hospital voltado para atendimento de tuberculoso.
tá certo? Então eles isolavam os tuberculosos. O mesmo acontecendo com hanseníase. Descobriram que o que causava a hanseníase era o bacilo de Hansen, né? Então, vamos isolar ali essas pessoas que têm hanseníase. Então, criou-se no mundo todo os famosos leprosários, né? Onde ficavam os leprosos, ou melhor, onde ficavam os hansenianos. E aí o que eles descobriram com o passar do tempo? Que as pessoas que trabalhavam dentro do hospital não adoeciam. Muitos deles não pegavam nem a tuberculose nem a hanseníase. Mas por quê? Se eles estavam em contato com o bacilo, se eles estavam em contato com os doentes, por que eles não pegavam? Então a medicina começou a questionar isso. Médicos não pegavam e assim por diante. Então surge aí uma nova especialidade na área médica, né, que é a imunologia. Então, a imunologia descobriu o seguinte, que se você estiver bem imunologicamente, se os seus anticorpos estiverem bem, você pode ter contato com vírus, com larvas, com bactérias, com tudo que for, você não pega a doença. Opa! Então já não é mais os vírus e as bactérias que causam as doenças, mas é a imunidade baixa. Tanto que no Covid agora a gente viu aí centenas de pessoas que pegou Covid e não teve sintoma nenhum. Tirou de letra, tranquilo, outros morrendo, indo parar na UTI e morrendo. Então, não são vírus, não são larvas, não são bactérias que causam as doenças, mas a imunidade é que é responsável direto pela nossa doença ou pela nossa saúde. Então, começou-se um estudo muito profundo a respeito dessa questão. E aí, eu tenho uma colega médica que estava fazendo um doutorado na USP de São Paulo e na área de imunologia. E ela me contando uma experiência muito interessante a respeito da origem das doenças e que eles buscam, dentro da imunologia, uma resposta, né, para as doenças. Então, o que eles descobriram? Eles fizeram algumas pesquisas científicas muito interessantes que eu vou contar para vocês. O que eles fazem? Pega uma pessoa, né, ali, tira, dosa os anticorpos dela, que é as imunoglobulinas. Então, dosa os anticorpos para ver quanto que ela tem de anticorpos. Supondo que ela tenha X anticorpos, tá certo? Aí, o que é feito? Depois que é feito isso, você põe ela para assistir um filme de terror, um filme de guerra, um filme de violência, que estimula nela um sentimento de revolta, de ódio e que mexe nesse sentido. Aí depois que termina o filme, logo em seguida você colhe de novo o sangue e manda para o laboratório. O que eles descobriram? Que na verdade ela não tinha X anticorpos, ela tinha X menos 10 anticorpos, ou seja, a imunidade baixou demais da conta, 10 vezes mais. Tá certo? Olha que interessante. Então observa só. Aí eles fizeram outra experiência. Pega um paciente, tira o sangue e dosa, deu X anticorpos, né? Ou X imunoglobulinas. Após isso, pega o paciente, põe para assistir um filme de amor, de altruísmo, que fala, né, por exemplo, a vida de Madre Teresa de Calcutá, ajudando as pessoas, falando de caridade, etc, tal, estimulando nela um sentimento de amor, de altruísmo, né, de auxílio ao próximo, tal. Aí ela vai e dosa o sangue novamente. Para surpresa de todos, X vezes 10. Aumenta 100 vezes a imunidade. Ou seja, ela passa a ficar imunologicamente muito mais resistente. Então, gente, preste bem atenção. Se um filme mexe com o nosso estado imunológico, você imagina uma briga constante com seu marido, uma confusão dentro de casa, briga com criança, preocupação exagerada com o dia a dia, na parte de adquirir dinheiro para alimentação, preocupação. Então, tudo isso mexe com a nossa imunidade. E tudo isso nos causa as doenças. A ansiedade que muitas pessoas vivem, a preocupação exagerada com o futuro, tudo isso gera um desequilíbrio, tá certo? Imunológico, e você vai adoecer em função disso. Então, gente, como nós vimos, a origem das nossas doenças, à medida que nós vamos estudando esses autores, está exatamente o quê? No pensamento. E não só no pensamento, mas no sentimento. É aí que nasce e é a origem de todas as nossas doenças. Por isso, aquele provérbio, né, que nós conhecemos milenar, mente sã, corpo são, é verdadeiro. Se a sua mente está sã, o seu corpo vai estar são. Mas se a sua mente estiver doente, você vai adoecer. Então a origem das nossas doenças é mental, está na nossa mente.
E o mais interessante é que o nosso cérebro e o nosso corpo, ele não consegue identificar o que é real do que é imaginário. Quando você imagina, por exemplo, que tem um ladrão em cima do seu telhado, o seu coração acelera e você faz um ataque cardíaco, a sua frequência cardíaca pode ir a 200, né? E, na verdade, pode ser só um gato andando em cima do seu telhado, mas o medo que você está sentindo faz você ter essa taquicardia. Então, o seu corpo não quer saber se é um gato ou um ladrão. Ele vai acelerar e você vai ficar tenso e liberar grande quantidade de adrenalina e outras substâncias tóxicas para o seu organismo. Tá certo? Então, os nossos problemas imaginários também refletem na nossa saúde. Problema tipo, eu sinto que o meu marido não gosta de mim, ele não vai, eu sinto que ele quer separar. Então esse sentimento, né, essa angústia, tipo, eu sinto que ele está me traindo. Às vezes nada disso é verdade, mas para o seu corpo, isso tudo é verdade. E ele começa a dar sinais de tudo isso, ele começa a sofrer as consequências disso. O desequilíbrio imunológico causando as doenças. Então você pode adoecer em função de pensamentos que não são verdadeiros. E sentimentos que são falsos, mas você colocou na cabeça como sendo reais e para o seu corpo ele passa a ser real. Então, gente, diante disso, o conceito de saúde muda totalmente, porque para a Organização Mundial de Saúde, saúde é o bem-estar físico, psíquico, social e espiritual. Então, olha só, o bem-estar físico a gente já sabe, que nós temos que cuidar do nosso físico, não bebendo, não fumando, fazendo atividade física, comendo pouco e etc. O psíquico, nós precisamos desse equilíbrio emocional. E eu sinto que nós somos muito frágeis em termos de emoções. Por isso nós precisamos estudar a inteligência emocional, desenvolver a nossa inteligência emocional. E isso, um psicólogo é fundamental e nos ajuda muito, tá certo? Na parte física nós precisamos de quê? De um médico e de um educador físico para atividade física e alguém para auxiliar na área nutricional, na área física, né? Na área psíquica nós precisamos de quê? De um psicólogo para nos auxiliar, precisamos de leituras edificantes para limpar e pulverizar o nosso cérebro e nos alimentar, né? Precisamos de uma conexão com Deus, tá certo? Independente de religião ou não, isso é importante. E é o bem-estar também social ou econômico. Logo, se você estiver passando fome, é difícil, você vai acabar adoecendo. Então, você precisa ter dignidade, precisa ter um trabalho e ter uma vida razoável, né? Morar num ambiente decente, que tenha condições de saneamento básico, água potável, que tenha estrutura para você viver e uma comida decente para você comer. Então, é importante. E espiritual, né? Então, a Organização Mundial de Saúde traz como saúde o bem-estar espiritual. Quem é que cuida disso, né? Aqui entra várias técnicas, várias conexões e talvez a religião. Mas eu digo talvez porque às vezes ela pode te alienar em vez de te ajudar alguma coisa e causar mais danos à sua mente do que realmente te conectar com Deus. Porque coloca medo, tipo, se você não fizer isso, você vai para o inferno, se você fizer aquilo, você está cometendo um pecado e tal, aí de repente o cara começa a ter, o sistema imunológico dele entende que ele é culpado e gera as doenças num sentimento de culpa que muitas vezes nem existe. Foi colocado pelas religiões de modo geral. Então a gente tem que ficar tomar muito cuidado para a gente não ser alienado por essas religiões. Particularmente, eu tenho grande dificuldade, embora nós sabemos que existam religiões e irreligiões, né? Então nós temos que ficar em alerta para que a gente não seja, vamos dizer assim, mais complicado do que estamos. Bom, gente, então vamos responder algumas das perguntas que nós fizemos, né, logo no início, e a gente vai começar a responder as perguntas. Então, entendemos bem, então a origem das nossas doenças é o nosso pensamento. Por isso você precisa mudar a maneira de pensar. Eu atendi uma paciente que disse, doutor Márcio, eu sinto que eu tenho câncer. Eu falei, mas como que você sente que tem câncer? Não, eu sinto. Eu falei, então vamos fazer os exames. Fiz todos os exames dela e não tinha absolutamente nada. Eu digo, você não tem nada. Ela falou, pode não ter dado no exame, mas que eu sei que eu estou com câncer, eu estou. Eu falei, então, minha filha, se eu fosse você, eu já fazia a Pax, porque você já sente que está com câncer e você sente que vai morrer também. Ela falou, sinto. Então já faz a Pax logo, faz um funeral, ajeita tudo, porque você vai morrer. Sua mente determina o que você é. Então, gente, para com isso. Se você pode cultivar sentimentos bons, né? Por que cultivar sentimentos negativos? Eles vão crescer dentro de você, vai virar doença, vai virar desgraça.
Então, pense no bem, pense você passeando de férias, na praia, com a sua família, todo mundo saudável. Pense em você rico, cheio do dinheiro, feliz. É isso que você tem que cultivar. Imaginar um futuro brilhante para você e não um futuro de desgraça, porque senão você vai atrair tudo isso, entende? Então, isso é bem-estar, isso é saúde. E não se preocupe com o dia de amanhã, esse é outro segredo. Você tem que preocupar com o dia de hoje, né? Isso é importante. Vamos ver algumas das perguntas que nós colocamos aqui. Gente, então nós colocamos, por que adoecemos? Adoecemos porque ignoramos essas verdades, uma delas é o pensamento, e pensamos o que não devemos e sentimos o que é falso e não é verdadeiro. Então, nós adoecemos por desequilíbrio energético, relacionado a isso que nós colocamos, tá certo? Então, o que a doença deve representar para nós? Um alerta. Eu preciso mudar a minha maneira de ser, a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir. Senão, eu vou adoecer. Tá certo? Então, Hipócrates, no fundo, não estava errado, não. Está relacionado com a nossa conduta, tá certo? Tudo aquilo que violenta a sua consciência vai te trazer danos, tá certo? Então, cuidado, porque se você pratica um ato que a sua consciência cobra, isso vai baixar a sua imunidade, tá certo? Porque existem vírus, larvas e bacilos e etc. Quem criou? Foi Deus? Não. Deus não cria larva, não cria bacilo, não cria nada disso. As larvas, os bacilos, os vírus e as bactérias são criados pela nossa cadeia mental, pela nossa tela mental. É a nossa mente que os cria. Nós criamos esses agentes patológicos, tá certo? Aí tem até aquela coisa, será que foi os chineses que criou esse vírus e mandou para nós? Não importa se chineses, japoneses, alemães, quem seja. Na verdade, é criação nossa, como um todo na Terra. É a nossa psicosfera negativa que predispôs a materialização desse vírus que já existia no plano espiritual. Então, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, senão muito mais Covid vai aparecer para nós. Ou a gente muda a maneira de pensar, de agir, ou nós vamos ter muito mais bacilos aparecendo na Terra, pode ter certeza. Deus não cria nem doença nem desgraça. A doença e a desgraça é um resultado das nossas ações. Nós somos arquitetos de nós mesmos, diz André Luiz, e é uma grande verdade. Gente, por que Deus criou a morte? Outro erro, Deus não cria morte para ninguém. A morte é uma criação nossa. Nós morremos em consequência de estarmos materializados, e óbvio, todo ser materializado vai passar pela lei de destruição, que é uma lei natural. Porém, não é Deus quem cria tudo isso, mas nós é que criamos para nós. Nós poderíamos não estar aqui, se não fossem os erros que cometemos. A Terra, o corpo, representa uma cadeia, um presídio para o delinquente que cometeu crimes bárbaros no passado. Somos todos nós. Então, o corpo representa a cadeia e a morte, a libertação dessa cadeia um dia, a liberdade, a saída, né? Então, a morte não é uma desgraça, é uma bênção, quando ela chega naturalmente, sem ser pelas vias do suicídio, tá certo? O que podemos fazer para obter saúde? Gente, podemos fazer muita coisa, né? Uma delas é falar menos mal da vida alheia, porque quando você fala mal da vida alheia, você está adoecendo, porque quando você fala o mal de alguém, esse mal percorre todo o seu corpo energético e sai em direção ao semelhante. Então, falar menos mal da vida alheia, fazer atividade física, que todo mundo está careca que tem que fazer e não faz. Você sabia que eu tenho um conhecido meu de academia que tem 94 anos e que renovou a carteira de motorista agora, está altamente saudável, mas tem 50 anos que está fazendo atividade física. Eu conheço muito de 60 que está na cadeira de roda babando. Porque bebeu tudo que tinha que beber, fumou todos os cigarros que tinha que fumar, comeu todas as carnes que tinha que comer, abusou e agora está colhendo o fruto do que plantou. Quem planta, colhe. Então precisamos mudar de vida, gente. Presta atenção. Você quer ter saúde? Mude de vida. Precisamos tirar férias, viajar, passear, precisamos meditar, orar, criar o hábito da leitura, criar o hábito de cumprir com a nossa obrigação, né, moral, profissional, né, sem fugir dos nossos compromissos assumidos, seja com a família, seja com o trabalho, né, seja com alguma instituição. O nosso papel é de cumprir o nosso dever. Precisamos, outra coisa, implantar o culto do Evangelho no lar, trazer Deus para dentro de casa,
tirar um dia da semana para você falar de Deus na sua casa, independente da sua religião. Senta, reúne com a sua família, abre o evangelho, leia, faça prece, traga Deus para perto. Eu sinto que grande problema em nós é a falta de Deus, né? Outra coisa importante, gente, que nós precisamos é estar fazendo um check-up, não é? Sempre na área de saúde, sempre que você puder. Por que as mulheres vivem mais? Porque elas estão mais preocupadas, vão ao médico, né? Faz ali de rotina. Estudar psicologia ou está sendo atendido por um psicólogo é o médico da alma, gente. A psicologia é a medicina do futuro, porque as doenças mentais só aumentam. Então nós precisamos de buscar desenvolver a nossa inteligência emocional. Enfim, são diversas atividades que você pode fazer para você ter uma saúde equilibrada e bacana. Então vamos, né, ao próximo módulo que está relacionado às nossas perguntas. Vamos às perguntas de hoje. Doutor Márcio, nós sabemos que nós devemos ter cuidado com esse corpo físico a qual nós habitamos nele. Mas eu quero fazer uma pergunta ao senhor. Será que há necessidade de, periodicamente, de 6 em 6 meses, a gente está fazendo um check-up médico para descobrir até doenças que talvez não existem em nós? Geraldo, a sua pergunta é excelente. É o que eu acabo de dizer. Precisamos sim estar fazendo esse check-up. Gente, o carro que a gente leva para fazer revisão, não é? É um carro que não quebra nunca, porque você está sempre revisando, olhando o que vai dar. Por que a gente tem que esperar que o carro quebrar para poder procurar o mecânico? Aí pode ser tarde demais ou causar algum dano mais sério. Então, na vida física também é assim. Nós precisamos fazer os exames de rotina. Quantas mulheres com câncer de mama deixariam de tê-los se fizesse essa rotina de pelo menos uma vez por ano fazer um exame, né? Uma mamografia, um ultrassom, que não custa muito. Você vai juntando o seu dinheirinho para chegar no final do ano e você fazer esse check-upzinho, gente. É fundamental, tá certo? Com certeza, quem se cuida mais, vive muito mais. Você sabe que meu pai era extremamente doente, mas se cuidava muito, ia ao médico periodicamente, entendeu? Minha mãe não tinha nada, dizia, eu não preciso de médico. Quando adoeceu, rapidão desencarnou, morreu. Meu pai continuou vivo por longo período. Por quê? Porque ele se cuidava e ele era muito mais doente que a minha mãe. Então, não adianta você ser saudável e achar que você é o super-homem ou a super-mulher e não vai adoecer. Temos que fazer a nossa obrigação. Câncer de próstata na área masculina. Por que nós não fazemos pelo menos uma vez por ano o exame de PSA, uma ultrassom? E se precisar procurar o especialista, tá certo? É fundamental. Você sabia que o câncer de colo, o câncer de reto e câncer de colo, né, intestinal, ele leva 10 anos para crescer? E se você fizer uma colonoscopia a cada 5 anos, você não vai morrer nunca de câncer de colo de intestino. Por quê? Porque ele é lento o crescimento, dá tempo de você descobrir. O câncer hoje, gente, tem 100% de cura se você pegar na fase inicial. Mas se você deixar passar, e aí é mais difícil do tratamento, tá certo? Então, tudo é preventivo, tudo pode ser prevenido. Então, vamos fazer a prevenção. Diabetes, checar se você não tem diabetes. Então, a prevenção, gente, é fundamental, né? Então, vamos à próxima pergunta. Olá, eu me chamo Cirlane. Doutor Márcio, qual é a origem da fibromialgia na visão espírita? Ela, afinal, ela tem cura? Olha, a sua pergunta é interessante porque a fibromialgia é uma doença que causa dores generalizadas em todo o corpo, né? E que é de origem autoimune. Hoje a gente sabe que, né, a fibromialgia é os seus próprios anticorpos atacando você mesmo. Então é a doença autoimune. E, na verdade, ela está relacionada com esse desequilíbrio no campo emocional que nós acabamos de dizer, tá certo? Que muitas pessoas ansiosas e com problemas mentais graves, eles acabam, o corpo cria uma doença para tentar distrair você, porque aí você, preocupado com a sua doença, você esquece os outros problemas. Tipo, você tem um problema conjugal gravíssimo que você não consegue resolver.
você tem um problema com a sua sogra insuportável, você tem problema com o seu patrão e você tem muitos problemas. Esses problemas, se somados junto, com o tempo poderia te levar à loucura, por exemplo. Então, antes de enlouquecer, o corpo dispara esse mecanismo de você sentir dor em tudo quanto é parte, porque preocupado com a dor, você esquece da sogra, esquece dos seus problemas e só pensa na dor. Então, a dor te distrai. Olha que mecanismo interessante. É um mecanismo de, vamos dizer assim, driblar a sua mente para que você não enlouqueça. Então, essa é uma das origens, uma das explicações para a fibromialgia. Sem contar outros associados, como a falta de atividade física e assim por diante. Eu tinha a fibromialgia, mas depois que eu entrei na academia, ela desapareceu, porque todas as dores que eu tenho que sentir, eu sinto lá. Então, é importante a atividade física para a fibromialgia. Não adianta só ficar tomando remédio, injeções, injeções, injeções. Não vai resolver. Você tem que mudar a sua forma, resolver os seus problemas emocionais, procurar um psicólogo, né? Ou procurar uma casa espírita que faz atendimento nessa área, o Vantuil faz gratuitamente, para você conversar, para você fazer um tratamento espiritual, para mudar essa concepção sua, faz atividade física e com certeza você vai precisar tomar menos drogas e a sua fibromialgia vai desaparecer. Isso é certeza. Embora na medicina, a visão médica, a fibromialgia não tem cura. Ela melhora, mas não cura definitivamente, ok? Pergunta interessante. Vamos à próxima. Márcio, meu nome é Dalva. Eu quero tirar uma dúvida com você. Qual que é a explicação do efeito placebo para a medicina e para a doutrina espírita? Dalva, sua pergunta é maravilhosa. Porque eu não sei se vocês sabem qual é o critério que normalmente os órgãos de aprovação de uma medicação, como é aprovado. Se você cria um medicamento, supondo para fibromialgia, então esse medicamento, antes de ser dado às pessoas, eles precisam passar por uma experimentação científica. Então o que eles fazem? Eles dão esse medicamento seu, isso aconteceu com a vacina agora. Eles pegam esse medicamento seu e dá para 1000 pessoas, tá certo? Tomar. Um exemplo, né? A amostragem pode variar, 100, 200, 300, cada tipo de medicamento exige uma quantidade de amostra para que seja feito. Então você dá para 1000 pacientes o remédio. Aí você pega mais 1000 pacientes e dá o remédio, só que fala que é o remédio, mas não é o remédio. Você coloca só bolinha de trigo, por exemplo. Você coloca só placebo, a gente chama de placebo porque não é nada. É trigo, é maisena, é uma cápsulazinha que só tem esse tipo de coisa dentro, não tem o remédio. Aí nós no final vamos fazer a experiência. Se 51% dos pacientes que tomou o remédio ficarem curados, e 50% dos que tomaram o placebo ficarem curados, significa que o remédio é bom, porque deu 1% a mais do que o placebo. Então você veja que o placebo, na verdade, é a prova científica de que a mente é capaz de curar mais do que o próprio remédio. Veja, o remédio para ser aprovado tem que ter 1% a mais, até menos, alguns medicamentos, 0,1% de diferença do placebo. Então a pergunta é simples, por que o placebo cura 50%? Porque você falou que o remédio era bom, o cara acreditou que o remédio era bom, e aí ele vai ficar curado. Você sabe que Jesus, que foi para mim o médico dos médicos, ele deixou isso muito claro. Todas as vezes que ele curava alguém, o que ele dizia? Tua fé te curou. Em outras palavras, ele dizia o quê? Sua mente te curou. Então, o placebo é a mente do indivíduo curando ele mesmo. Então, o medicamento, na verdade, a eficácia dele relacionado ao placebo é de 1% a mais só. Porque, óbvio, toda planta, toda substância tem o seu poder terapêutico, mas é de 1%. Olha a mente na origem das doenças. É o que nós acabamos de falar. Isso comprova que a mente tem um poder curativo superior a qualquer droga 1 milhão de vezes. O dia que nós aprendemos a usar a mente, nós vamos usar menos droga. Essa que é a grande verdade. Nós usamos pela nossa ignorância. Nós acreditamos que a droga cura e a droga vai curar mesmo. Porque é a nossa acreditar que faz curar, não é a droga em si. O efeito terapêutico da droga é insignificante diante do efeito da sua mente em relação àquele medicamento. Tá certo? Então, essa é uma das comprovações científicas da importância da mente em relação às doenças. O placebo. Pergunta maravilhosa, Dalva. Muito bom.
Bom, gente, temos aqui a alegria de trazer conosco o Robertinho, que está conosco há muitos anos, tá certo? Nós consideramos o nosso braço direito e quase esquerdo lá no Vantuíri Freitas, trabalha com a gente há muitos anos, é uma pessoa da nossa mais alta estima e que vai estar conosco falando também um pouquinho sobre saúde. Então, vamos agradecer, muito bem, seja bem-vindo aqui, Robertinho, ao nosso programa, que bom ter você aqui, né? Então, fala um pouquinho para nós vamos bater um papo aqui hoje sobre saúde e doença, né? Então, fica à vontade aí, se você quiser fazer a introdução. Bom, Márcio, obrigado pelo convite, agradeço a equipe da comunicação, né? Organizada aí pela Paulo, Ottoni, todo o Jefferson, Marina, que fica sempre na retaguarda, mas dando suporte a todos nós. É muito bom estar aqui. Mas falar das causas das doenças, da origem das doenças, com você na plateia aqui, com você do lado, é meio difícil, né? Médico, experiência vasta no processo, mas a gente tem que, hoje, a medicina, né, já está inserindo dentro do seu estudo a questão da doença espiritual. Então, a gente vê que a doença física, ela tem vários aspectos na anatomia que a gente estuda, que a gente aprende aí da questão física, mas hoje o que se mata mais são depressões, são doenças até então não muito estudadas, né? Porque agora a ciência, com esse campo aberto, a gente vai descobrindo que tem depressão, ansiedades, que são doenças psíquicos, né? Então a gente precisa começar a desvendar alguns mistérios, né? E quebrar alguns paradigmas dentro da questão da doença, não só do efeito, porque o efeito a gente vê, a morte, o suicídio, as doenças físicas no corpo, né? Que algumas, pelo estudo da doutrina, são kármicas, né? Mas também pode ser originado nessa encarnação, mas a grande maioria a gente só observa o efeito, sem entender a causa original dessa doença. Então a gente está buscando dentro da doutrina espírita um esclarecimento, e é muito bom falar de você com a experiência, tanto como médico, profissional da área, e também como espírita, trazendo informações para que a gente possa desvendar para alguns companheiros essa questão da doença física e espiritual. Olha, Robertinho lembrou uma coisa muito interessante dentro dessas questões, né, Robertinho, das doenças mentais. Só para você ter ideia, hoje a neurociência é uma área nova, né, vamos dizer assim, do conhecimento que está ampliando muito. E para você ter uma ideia, nos Estados Unidos hoje eles têm tecnologia onde o paciente deita como se fosse numa ressonância magnética e então ele começa orientado, né, pelos profissionais a pensar. Ele fala assim, pensa agora, por exemplo, numa cena de ódio de alguém que você odeia e tal. Aí ele faz a gravação com os aparelhos e mostram as ondas que são emitidas, né? As ondas tóxicas que são eliminadas do pensamento dessa pessoa e a radiação e tudo que acontece no organismo dela. Olha que interessante. Aí fala para ela, agora você vai meditar e vai pensar, vai orar. Então vai fazer uma oração, aí mostra o que acontece com ela, a iluminação do corpo dela todinho. Quer dizer, então hoje, o que a gente já estudava, né, há muitos anos, como sendo teoria, hoje tem comprovação científica, né? Então esse é o caminho da medicina, é o caminho da pessoa enxergar o que ele tem, né? Daqui uns tempos nós vamos parar de fazer tanta ressonância magnética para ver o corpo, porque o corpo nada mais é do que, na verdade, a casca da árvore. A essência é o campo energético, é o extra matéria, né? E a matéria é apenas a casca, é o resultado das vibrações de tudo, né? Então, à medida que a ciência avança, a medicina avança, nós vamos caminhando mais nesse campo das vibrações energéticas, né? E por isso que as doenças mentais, elas hoje estão se tornando cada vez mais intensas, né, Albertinho? Isso, igual aquele professor que faz o estudo da molécula da água, que ele mostra as vibrações, e isso está se trazendo agora para a questão humana. Dentro do estudo da neurociência, né, que é uma matéria ainda debatida, estudada, que precisa ainda desvendar, e isso eu acho que é o avanço no processo nosso de regeneração, porque hoje você já dentro de um processo de gravidez, você já verifica o feto, todo aquele processo, então a ciência cada dia mais avançando, daqui a pouco, não muito distante, eu acho que a gente vai conseguir dentro
ao invés de fazer uma ressonância magnética que se expõe na questão radioativa, você vai conseguir fazer uma visão do corpo energético, do perispírito, através de alguns aparelhos já que no plano espiritual, pelos estudos de André Luiz, a gente já sabe que existe, mas ainda que não se materializou no campo físico, que está chegando. Então, esse processo de regeneração, e a gente compreendendo que Jesus já nos disse no passado que a nossa fé podia nos curar, se tivéssemos fé do tamanho de um grão de uma mostarda. Então, é uma coisa minúscula, porque naquela época um grão de areia era uma das menores partículas que existia. Hoje a gente descobriu que existem outras partículas, né, muito menores, mas naquela época foi o que ele usou de analogia para falar sobre a doença. Que você tem na fé, você consegue quebrar e se reinventar. É o que a gente precisa aprender. E aí a gente precisa buscar as duas asas da compreensão para o entendimento do avanço das nossas curas. Porque a gente não, daqui a um tempo, não é a medicina, ela vai ter que se reinventar a cada dia. Porque hoje temos tantas terapias aí complementares, né, dentro das reencarnacionistas, dentro dos reiki, dentro das constelações que vem aí aparecendo, que a gente descobre que a casca, como você disse, que nós somos uma casca de uma árvore onde a doença se manifesta, mas na realidade a gente tem que ir lá no cerne, aonde está a nossa verdadeira doença, que é a doença da alma. Exatamente. Então, a gente vê, por isso, a medicina alternativa crescendo cada vez mais, né? Porque o ser humano está percebendo que não adianta ficar só tomando droga, não adianta só tratar a doença, nós temos que fazer a prevenção da doença antes dela acontecer. E a medicina convencional, ela trata doenças, né? Então, lida com drogas. Trata o efeito, né? Com efeito e não com a causa. Isso. Por isso que ela está ficando ultrapassada na minha visão. E nós precisamos atualizar, né? Eu estou fazendo atualmente o curso, né, pela PUC do Paraná de neurociência e psicologia positiva, com mindfulness. Então, nós estamos caminhando nesse campo e a gente tem que ir se enriquecendo, porque se a gente não se enriquece, a gente vai ficando obsoleto, né? Então, como você colocou bem, Robertinho, nós temos que acompanhar esse avanço, não só tecnológico, como científico, né? E não ficar aí cuidando apenas das doenças, né? Nós vamos viver, segundo os cientistas, a partir de agora, a perspectiva de vida das crianças é de 150 anos, só para você ter ideia. Nós vamos viver 150 anos. Porque nós estamos indo agora na origem das doenças, nós estamos indo no cerne da questão e não mais cuidando apenas do efeito, né? Porque quando você tem uma doença, vamos pegar uma doença qualquer, vamos pegar a fibromialgia, aí você começa a tomar remédio para dor, né? É como se você tivesse uma goteira na sua casa, você está colocando uma panela para parar a goteira. Você tem que subir em cima do telhado e trocar a telha, não adianta pôr panelinha. E o que os medicamentos convencionais fazem é só curar o que você falou, o efeito. É só colocar panela. Só colocar panela, não vai resolver. Então, não é? E assim, uma das doenças hoje do século, né, que tanto se debate, é a depressão. Que ela tem vários sintomas. Então, como tristeza, ansiedade, angústia, afastamento, até levar ao ápice, que é o suicídio, que é doença. Então, quando a gente busca todo esse processo, a gente tem que entender que a gente precisa encher o vazio que nos falta. E aí entra, quando você diz que a gente precisa ter a doença matéria, né, cuida da matéria, com a científica, mas também agora tem o espiritual, que é o que está começando a fazer parte de um processo de estudo, que é a questão espiritual. Tanto que a medicina hoje já estuda, né? Naquele campo lá já entra na matéria curricular, né? A questão espiritual, que não seja talvez o espiritismo, não é a questão de falar do espiritismo, mas é o espiritualista, que inclusive é o nosso nome do nosso programa, né? Que é o espiritualista, aquele cidadão que enxerga todo o corpo, não apenas um corpo matéria, físico, mas todo um corpo energético que necessita ser estudado. E aí, quando a gente começar a trabalhar e preencher os vazios que nos causam, com um trabalho voluntário, uma religião, ou seja, com a purificação, porque a gente pode ter, Márcio, a melhor medicina, os melhores profissionais, mas se a gente não tiver um filtro bom, que somos nós, assim, querer
essa mudança, trabalhando de mente, buscar novos hábitos, porque não adianta falar, eu quero emagrecer, mas se você não mudar seu hábito, não parar de comer, ou fazer uma atividade física. Eu lembro de você me contar que tem um colega seu lá na academia, que tem 90 e poucos anos. 94 anos, que que trocou a carteira de motorista. Um homem desse, num passado não tão distante, era impossível dele estar na academia, impossível dele trocar a carteira de motorista ou de estudar. Porque a gente vê formandos hoje de 90 anos, de 100 anos, as pessoas sobrevivendo, e hoje é comum você ter uma pessoa de 100 anos. Por quê? Porque começou a mudar-se o hábito de todo esse processo. E essa é a transformação do futuro. É a gente mudar os hábitos. Não adianta eu querer uma cura se eu não mudo meus hábitos. Não adianta eu buscar uma transformação se eu não mudo minhas atitudes. E esse é o despertar. Então, precisa entrar com o espiritualismo, né? Com a religião, com o trabalho voluntário, porque quando a gente começa também a preencher o vazio daquele cano que está ali precisando ser pressurizado, a gente precisa estar ocupando a mente. Mente vazia, oficina do diabo. Então, mente vazia, doença materializada. Mente sã, corpo são, né? Exatamente. E aí, nós precisamos buscar, né, exatamente todos esses meios, né, Robertinho? Então, olha, daqui para frente, pessoas de 94 anos na academia vai ser cada vez mais comum. Agora é um absurdo, né, porque a gente não está acostumado a ver. Mas daqui a um tempo nós teremos pessoas de 100 anos na academia. Se Deus achar que eu mereço e se der certo, eu vou fazer academia até 100 anos. Eu pensei de ir até 100, depois dos 100 eu vou pensar o que eu faço. Se viver até 100 anos. Mas falta pouco, não falta, não falta muito. E uma questão, Márcio, é a questão do planejamento de vida. Porque quando a gente faz, antigamente a gente planejava assim, se a gente pegar, as pessoas tinham expectativa de vida de 60 anos, tanto que a aposentadoria no passado era 50, depois mudou para 60 e 65. Hoje a gente está calculando já que se aposenta, porque se você ficar parado também dos 50 aos 90, você vai fazer o quê? Criar depressão, criar Alzheimer, criar preguiça. Então a gente precisa estar sempre na ativa, o corpo tem que estar ativo, porque nós somos uma máquina, e essa máquina tem que estar sempre em atividade, para não enferrujar. E ser útil, né, Robertinho? Eu vejo assim, gente, eu vou ser sincero, eu brinco e falo que se eu fosse Deus, eu matava todos os aposentados, que fica coçando o saco o dia inteiro sem fazer nada, porque, gente, é um absurdo. É um absurdo. Você fala, Márcio, mas eu trabalhei, eu tenho o direito de não fazer nada. Meu amigo, não fazer nada significa estar morto. Preste bem atenção. Trabalho é vida. O trabalho é o tônico da vida. Eu pretendo não aposentar nunca. Eu quero atender, quero trabalhar até o último dia da minha vida, Robertinho. Quero atender o último paciente assim e falar, agora o senhor me dá licença que eu quero morrer e cair duro. Quero morrer de pé. Porque para mim, morrer deitado é coisa de gente preguiçosa. Eu quero morrer de pé. Então, assim, o Márcio, assim, com a brincadeira, se fosse Deus, queria matar todos os aposentados. Não é todos os aposentados, é todos aqueles que se entregam à aposentadoria de descanso eterno. Então, assim, porque eu conheço vários aí que se aposentaram jovens. Trabalha mais, né? Trabalham mais. Vão se qualificar, vão se dedicar a outra ação. E assim, quando você pega Chico Xavier, vamos dar um exemplo do nosso grande mentor espiritual na Terra aí, Chico Xavier. Aposentou, escriturário lá do cartório, e aí que ele trabalhou. Aí que ele foi trabalhar. Aí que ele foi trabalhar. E trabalhou até os 90 anos lá. Exatamente. Ativo. E morreu de pé. E morreu de pé. Gente, é fundamental. O trabalho é o tônico da vida. Achar que, né? Eu esse dia conversando com uma senhora, diz, doutor Márcio, eu estou tão cansada. Eu quero morrer, porque eu quero ter o descanso eterno. Eu digo, meu anjo, se você acha que morrer é o descanso eterno, tira seu cavalinho da chuva. Os espíritos falam que do outro lado a gente trabalha muito mais. Aqui nós só estamos ensaiando para trabalhar, tá certo? Então, essa ideia de descanso eterno é coisa de preguiçoso, gente. Isso não existe. Tá certo? A vida continua, o trabalho continua no plano espiritual. A notícia que nós temos é essa. Então, se você está pensando em descanso eterno, esquece. O que nós temos que aprender é amar o trabalho. E, assim, uma das minhas grandes descobertas, Robertinho, ao longo de todos esses anos, é de que o trabalho, para mim, é a verdadeira fonte de prazer que existe. Porque quanto mais você trabalha, mais feliz você fica. Agora, é óbvio que a gente não pode exagerar, porque tem aqueles indivíduos que trabalham de noite, não dando para o seu corpo o descanso necessário e sobrecarregando. Aí é o exagero, né? Tudo em exagero leva à doença. Comida alimenta e salva, mas se comer demais, mata. Bebida, né, pode ser saudável, mas se você exagerar, você morre. E tudo é assim. Amor demais vira paixão,
Até o amor, como diz o outro, né? Se for um amor de apego, acaba complicando. Então, tudo é o equilíbrio que nós temos que buscar. Né? Isso. E quando a gente, assim, ó, você falou que uma senhora me procurou um jovem de 22 anos que estava cansado de viver. Meu Deus. Então, assim, hoje nós temos uma juventude que precisa assim, recuperar o papel dela nessa evolução planetária. Jovens que não querem sair do quarto, fica não só apenas sentado. Né? Então, a gente precisa, assim, nós que já somos pais, avós, a gente precisa incentivar a mocidade a assumir o verdadeiro papel dela, que é a transformação desse planeta. Então, essa geração aí, mas aí um pouco da culpa também é na nossa geração, que tenta abraçar tudo e não deixar que eles tenham um esforço, porque na nossa época, um pão era privilégio, andar de carro era um privilégio, ter um sorvete era um privilégio. Hoje não, hoje isso é comum, isso é banal. Por quê? Porque nós, com as necessidades que tivemos no passado e por grande sacrifício de ter que usar o corpo e nos machucar muito, não cuidando tanto da saúde, por isso que a gente vê hoje tantos idosos aí que se entregando aí com Alzheimer, com dificuldade, não temos o hábito de ler, aí você enferruja seu cérebro, você não tinha uma oportunidade de uma academia, você não tinha uma oportunidade, então era na labuta diária, no labor obrigatório para necessidades primárias. Hoje não, hoje a gente supre as necessidades primárias dos nossos filhos, netos, e a gente tem que despertar eles para usar a inteligência para estudar, a inteligência para pensar e raciocinar, que somos seres racionais que precisamos usar, porque a verdadeira doença está na mente, Márcio. A verdadeira, assim, física mesmo, quando explode um furúnco, vamos dizer assim, uma doença simples, ela é expurgada do nosso corpo, porque o nosso corpo não aceita mais esse tipo de interferência. E a mente também não está aceitando já a interferência humana. Então, a bebida hoje em exagero, a comida, então todos esses atos precisam ser modificados. Como é que se modifica? Mudando os hábitos, estudando, se dedicando ao trabalho voluntário, a uma atividade cristã, a uma atividade de companheirismo e de identificação de objetivos que estamos aqui. Queremos ficar deitado, prostrado numa cama ou queremos avançar? Então, Albertinho, você falou a questão do idealismo, né? As pessoas não têm mais ideal, não sonham mais, né? Então, é interessante isso. Então, nós precisamos realmente buscar esses valores. Agora, nós temos jovens extraordinários também, né? Existem aqueles conscientes, pelo menos na academia que eu frequento, eu vejo que tem alguns jovens altamente conscientizados, bacana, estudiosos, cuida do corpo, né? Pergunta o que ele deve comer, o que não deve, estão altamente preocupados com a alimentação. A saúde. Então, nós temos aqueles, né, que estão aí, entre aspas, meio perdidos, mas nós temos aqueles conscientes. Então, eu acho que esses jovens é que vão fazer a diferença no futuro, aqueles que têm consciência. Essa é a nossa esperança, né? Essa é a nossa esperança. Eu tenho esperança. Eu não tenho esperança, eu tenho certeza absoluta. Eu tenho bastante esperança e fé que a mocidade vai ocupar seu papel. Eu não sou desesperançoso, eu sou esperançoso. Vamos confiar, né? Bom, gente, nós queremos agradecer a presença do Robertinho aqui com a gente, né? E que está no dia a dia com o trabalho conosco, né? E dizer que nós vamos, que você conheça o nosso trabalho voluntário, porque está aí, o Robertinho citou 2 vezes o trabalho voluntário, e eu queria só reforçar que uma das maiores terapêuticas da alma é o auxílio ao mais necessitado, principalmente ao doente. Então, se você quer ter saúde, dê saúde, porque Francisco de Assis diz que é dando que se recebe. Vamos dar um pouquinho mais de nós mesmos e nós vamos receber aquilo que a gente quer, né? Então tá, Robertinho, se quiser fazer as considerações finais. Queria agradecer a oportunidade, falar que esse programa é um show, todo mundo assiste, todo mundo agradece, agradecer a equipe aí que está nos bastidores aí, mas graças a eles que esse programa está, porque não é só quem está aqui à frente falando, mas sim quem está atrás produzindo, editando, organizando e se esforçando. Isso é um trabalho muito gratificante. Então, busca um trabalho voluntário, busca a Associação Espírita, mas não precisa ser só no espiritismo, aonde você estiver. Faça a diferença, seja a diferença que você espera tanto no mundo. Gente, tudo que nós falamos tem comprovação científica, tá certo? Então nós temos aqui alguns livros interessantes para você ler sobre esse assunto. Temos o livro Ação e Reação, de André Luiz. Gente, esse livro é maravilhoso. E ele vem mostrar exatamente isso, né? Que Sócrates não estava totalmente errado. Tudo que você planta, você vai colher. Ação e reação, né? Muito bacana, de André Luiz.
Temos o livro também No Mundo Maior. Esse livro é outro que vai explicar o mecanismo, a origem das doenças, né? Muito interessante, falando inclusive sobre a epilepsia, a origem, né, das doenças, das crises convulsivas. Maravilhoso. Temos também o livro Nosso Lar, que já é filme, né? E você vê que André Luiz chegou no plano espiritual como suicida porque bebia e comia como qualquer outro ser normal e chegou como suicida. Na verdade, comia e bebia de forma exagerada e chegou como suicida no plano espiritual. E vai mostrar as consequências e os danos de saúde de várias pessoas que desencarnaram e como elas chegaram do outro lado, né? Então, existem centenas de livros no meio espírita que falam sobre saúde. Tem saúde e bem-estar, tem vários saúde. Se você entrar dentro, você vai ver a quantidade de livros que nós temos, tá certo? É quase infinito na área de saúde. Muitos livros mesmo, tá certo? Nós queríamos convidar você a participar conosco da Ação Entre Amigos. É a 19ª que nós estamos fazendo. Antes nós fazíamos um carro, mas agora, como as indústrias estão tendo dificuldade, a nossa premiação é R$50 mil em dinheiro que cai na sua conta, tá? Você colaborando com R$20, você pode ser sorteado e dia 11 de dezembro vai ser o sorteio lá na associação e você pode passar o final de ano com R$50 mil, viajando, né, para o exterior, viajando para onde você quiser, ou comprando seu carro, ajudando a pagar a prestação da sua casa, sei lá, o que você quiser fazer. Mas colabore conosco e que se você não ganhar, você já está colaborando com a instituição séria, tá certo? Ação Entre Amigos, adquira o seu número, você pode ligar e compra até pelo WhatsApp. Eles mandam a imagem para você e você nem sai de casa. Por apenas R$20 você colabora e você está nos ajudando, tá certo? Então ligue nos telefones nossos que aí estão e você vai conseguir, tá certo? Adquirir o seu bilhete premiado, tá? Bom, gente, o outro aviso que nós queríamos passar é em relação a sócios, né? A nossa instituição vive de doação, então se você puder colaborar conosco, eu quero agradecer aqueles que já estão colaborando. Parece que R$10 para você pode não ser muito, mas para nós já é. 3 sócios já quase dá para a gente comprar uma bolsa de cimento. Estamos agora construindo, né, os lares dos idosos, são 140 lares, já começamos a construção e nós estamos precisando de doação. Se você puder colaborar conosco, por favor, nos ajude. Se você às vezes não tem, mas você conhece alguém que é dono de uma distribuidora de cimento, pode pedir cimento para nós, estamos precisando de cimento, areia, tijolo, ferro, enfim, tudo que é material de construção, se você tiver e puder colaborar conosco, nós aceitamos doações, tá certo? Então, nós estamos aí pedindo a sua contribuição. Muito obrigado. Nós estamos nas redes sociais, gente. Estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos no Face, tá certo? Então você pode estar assistindo às nossas programações. Se algum dia, por algum motivo, a televisão deixar de, vamos dizer, publicar esse nosso programa, ele vai estar no YouTube, continua no YouTube. A gravação vai continuar e nós vamos estar no YouTube, tá certo? Então é só você digitar Associação Espírita Vantuíri Freitas e aí você já vai se conectar conosco e assistir todos os nossos programas, tanto os anteriores quanto os outros que virão, tá certo? Então, está lá no YouTube. Ajude a gente a divulgar. Se você gostou de algum programa, passa isso para os amigos, divulgue, nos ajude a levar essa mensagem do Cristo avante. Gente, nos ajude também, estamos construindo, né, um estúdio de rádio e televisão. Estamos na fase de finalização desse estúdio e contamos com a sua ajuda no sentido da edificação desse trabalho tão maravilhoso. Nos ajude, faça a sua doação, aí está a maneira que você pode, ligue e colabore conosco, tá certo? Estamos precisando de material de acabamento também, na área de piso, cimento e etc. Nós estamos na parte física, tá certo? A parte de equipamentos nós já temos. O que nós estamos precisando agora é de material, de mobília, né, para mobiliarmos e assim por diante, tá? Então ligue para nós, faça a sua doação, nos ajude a ter esse estúdio bacana, tá bom? Olá, meus irmãos, tudo bem? A pandemia trouxe para as casas espíritas um compromisso muito maior de divulgar o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Aqui atrás, vocês vão estar percebendo uma edificação que precisa de reparos para sua conclusão,
vai sediar o nosso estúdio de gravação dos nossos programas Encontro com a Espiritualidade e de todas as transmissões que a nossa casa vai fazer. Eu quero te fazer um convite para você ajudar a gente a realizar esse sonho. Clique aqui no link abaixo e ajude essa edificação a se transformar no estúdio André Luiz, aqui da nossa casa. E com isso nós auxiliarmos milhares de pessoas em todo o nosso planeta Terra. Um grande abraço e conto com você. Gente, vamos aos recadinhos do WhatsApp. Você que está nos assistindo, mande sua mensagem pelo WhatsApp, é muito importante para nós, tá certo? Esse feedback nos alimenta, nos ajuda, tá certo? Nos dá energia, parece que não, mas você é importante demais para nós, tá certo? Mande sua mensagem e a gente vai agradecer. Seja criticando, seja falando só um oi, mas mande um recadinho para nós. Vamos ver o recadinho do WhatsApp, né? No programa exibido nos dias 23, 24 e 25 de outubro, Educação de Filhos, nós tivemos aqui Luísa falando: eu adoro o programa e sei o quanto ele é importante para várias pessoas. Obrigado, Luísa. Um abraço para você, tá certo? Então vamos aqui, a Sandra Magalhães, olha que interessante, aqui também de Cuiabá, e diz assim: assistindo pela primeira vez na televisão, mas eu vou procurar os programas anteriores no YouTube. Que bacana, Sandra. Sandra Magalhães, um abraço para você, obrigado. Assista e ajude a gente a divulgar esses vídeos, tá certo? Muito obrigado pela sua participação. Levino Miranda diz: muito bom os programas aos domingos, muito instrutivo, sempre acordo cedo para acompanhar. É um prazer assistir o programa de vocês. Então, eu agradeço muito, Levino Miranda, pela sua fala, né? Continue conosco, tivemos mais 12 participações, então mande aí o seu recadinho. Muito obrigado. Estamos chegando em mais um final de programa onde nós queremos agradecer pela sua audiência, pela oportunidade que estivemos juntos, né? E vamos agora fluidificar as nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessa água, em todas as águas de todos os lares, o medicamento, o bálsamo, o tônico para a saúde física e espiritual. Enche-nos, Senhor, de alegria, de paz, de esperança. Sê conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Ouvem-se hinos na casa de Ismael, anjos cantam canções em louvor.